Graça e paz, povo de Deus, boa tarde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graça e paz, boa tarde. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Última semana do ano. Última segunda-feira do ano. Mas, para louvor e honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui. Estamos juntas para louvar, para celebrar. Estamos juntas para bendizer o nome do Senhor. Aprove o Senhor que nós vencêssemos tanta tempestade. Bem, minha querida, graças a Deus, passamos em família. E estamos aqui para adorar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o nosso louvor, de toda a minha e a sua adoração. Ai, meu Deus. É bem verdade que a graça de Deus, a bondade dele, nos trouxe até esse dia de hoje. Paz do Senhor Jesus, paz do Senhor, Márcia, paz do Senhor, missionária Vênus, graça e paz. Deus abençoe sua vida. Aline, Luísa, Maria, Áurea, Luzia, Vitorino, Deus abençoe a vida de vocês. Graça e paz, povo de Deus. Livro de Colossenses 1:13, do qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho com amor, dando graças ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Dando graças ao Pai. Obrigado, Cris. Vamos passar o nosso cafezinho, que eu não posso esquecer o nosso café, porque tem dia que eu esqueço. Dando graças ao Pai, que teve a bondade, que teve a misericórdia de nos retirar do império das trevas e nos trazer e nos deixar participar do seu reino. Isso é bondade, isso é graça, isso é amor de Deus. Nenhum de nós mereceríamos, mas Ele, por amor a mim e a você, enviou o Filho dele para nos salvar, enviou o Filho dele para nos resgatar, enviou o Filho dele, aleluias, para nos amar primeiro, porque primeiramente nós fomos amados por Ele. Nós fomos amados por Ele. E a Bíblia nos ensina que tudo quanto fizermos, fazei de todo o coração como ao Senhor e não como aos homens. E nós estamos juntas todas as tardes fazendo um cafezinho com palavra de segunda a sexta-feira. Nesse momento só está a família Cafezinho com palavra aqui. E nós fazemos isso com amor. Nós fazemos isso porque amamos ao Senhor. Nós estamos juntas aqui por um propósito. E nessa tarde tão especial, o Senhor vai falar conosco de uma maneira extraordinária. Extraordinária. Algumas pessoas estão me perguntando quando vai ser a nossa confraternização. Então, eu estou ainda tentando organizar isso, mas a gente não conseguir fazer ainda essa semana, a gente faz na próxima, para a gente ter essa oportunidade de nos ver, de nos conhecer. Algumas trabalham, então nos assistem no cafezinho, mas não poderiam ligar a câmera. Então estou vendo um horário e uma maneira que fique bom para todos estarmos juntos. Porque eu estar e outro não estar não seria legal, né? Então vamos esperar um pouquinho para que todas nós possamos estar juntas. Todas nós possamos estar juntas, reunidas, para fazer a nossa confraternização do cafezinho com palavra. Tá todo mundo já aí? Não tá dando para me ver. Então nesse dia, eu quero orar com você, eu quero adorar o Senhor, quero glorificar o nome dele por mais um dia
por mais um momento nosso de cafezinho com palavra, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, adorando e glorificando o nome dEle. Amém? Senhor, em nome de Jesus, reunidas estamos, Pai, para adorar o Teu nome, para glorificar o Teu nome. Sabemos que sem o Senhor, exatamente nada podemos fazer, mas contigo, Senhor, faremos proezas, milagres e maravilhas. Opera em nosso meio. Queremos ouvir somente a Tua voz, queremos sentir somente a Tua presença. Nada, Senhor, que nada possa roubar a preciosa semente que o Senhor quer trazer para nós nessa tarde. Mas nos colocamos, Pai, como filhas no Teu colo, para sermos acariciadas por Ti nessa tarde, como precisamos de Ti, Senhor. Como precisamos do Teu amor. Como precisamos, Senhor, do Teu olhar nessa tarde. Olha, Senhor, para cada uma das minhas irmãs que se encontra com o coração angustiado, até mesmo desesperançadas. É verdade. Tu tem poder para visitá-las, Pai. Senhor, aqueles que esqueceram porventura que o nosso cafezinho já começou, chama eles para esse momento. Para esse momento que Tu prepara e separa para nós. Nós não estamos aqui por um acaso. Estamos aqui por um propósito, a qual o Senhor nos designou, e por isso estamos aqui. Senhor, todas as pessoas que precisam ouvir a ministração da Tua palavra nessa tarde, que sejam alcançadas. Abençoa, Pai querido, cada irmã que incessavelmente, incansavelmente tem feito todos os compartilhamentos, convidando pessoas, Senhor, a estarem conosco todas as tardes. É o Senhor que faz isso. Abençoa, querido, cada alma que vai chegar a este lugar neste dia, Pai. Cada vida. Senhor, eu não tenho condições de mudar a vida de ninguém. Pastora Regina também não. Mas o Senhor pode. O Senhor pode liberar a palavra de ânimo, liberar a canto e amandaço e andai. Palavra de fé, Senhor. Palavra de força, palavra de edificação. E contigo, nós, Senhor, seremos mais do que abençoados. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua presença nesta tarde. Manifesta, Senhor, no meio de nós a Tua graça. Nos enche, Senhor, do Teu Espírito, porque sem Ti nós não podemos fazer nada, mas contigo soltaremos muralhas. Com a força do Teu braço, quebraremos arcos de bronze. Oh, alamante, oh, yamandai. Declaramos que o arco dos fortes foi quebrado. O arco dos fortes foi quebrado. Abençoa cada vida, Jesus. Cada vida que está conosco. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Oh, glória a Jesus. Paz do Senhor, povo de Deus. Eu não vi isso, adorador. Pastora Simone, minha amiga. Deus abençoe. Que saudade da senhora. Que saudade de você, minha amiga. Eu não vi isso, Jean. Eu não... Tá um calor danado aqui. Eu não vi se o Jean tá aí. Jean, se você estiver aí, manifesta. Como ele disse, tem adorador, manifesta. Renata, graça e paz, querida. Deus abençoe sua vida. Aleluias. Aleluias. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei se ele está aí, não.
Glória a Deus. Aleluia. Enquanto ele não chega, eu creio que o Senhor vai nos conceder. Calma. O Senhor vai falar conosco nessa hora. Ele vai tirar toda a angústia do nosso coração, toda a tristeza. Às vezes nós somos afrontados. Às vezes nós somos humilhados. Às vezes nós somos perseguidos. Vou orar. Vou orar, meu Senhor. Sei que grande tem sido a sua luta e a sua aprovação. Mas é bem verdade que você acompanhou já algumas provações que eu passei. Tem provações que nós passamos que parece que nós não vamos conseguir. E todas as sinalizações é para que a gente pare de crer. É para que a gente nem olhe mais, nem creia mais. Nós começamos a receber sinais para acabar com a nossa fé, acabar com a nossa esperança. Não, agora, diante disso daqui, não vai acontecer mais. Diante disso daqui, não tem como mais. Mas deixa eu dizer um negócio para vocês. Eu sou uma mulher que foi experimentada pelo Senhor. Eu fui lapidada pelo Senhor. E teve dias que eu imaginava desta forma. É impossível que isso seja verdade. É impossível que Deus está falando que vai dar certo. É impossível. E aí o Senhor fazia com que eu acreditasse de verdade. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tinha um momento que eu nem sei como eu acreditava mais. Eu ia mandar. Tinha dias que doía tanto que eu falava assim, eu vou deixar de crer. Eu não vou mais acreditar que isso vai acontecer, porque não vai. E eu estou me iludindo, estou sofrendo à toa. E daqui a pouquinho, Deus levantava alguém, uma palavra, um louvor, e falava comigo. E eu dizia assim, Senhor, eu queria tanto desistir. Eu queria tanto não olhar mais para trás, não crer mais que isso seria possível, mas o Senhor não deixa. Eu queria tanto que o Senhor deixasse eu não acreditar mais. E ele dizia assim para mim, eu vou te levar ao extraordinário. E esse processo que eu fui vivendo com Deus, de ser lapidada por Ele, de crer naquilo que Ele falava e não naquilo que eu via, porque de verdade, o que eu via e eu ouvia não fazia parte do propósito de Deus. E o Senhor falou para mim, eu vou te ensinar que eu não dependo de ninguém para te dar vitória. Eu vou te ensinar que a última palavra é minha. Eu vou te ensinar que quando eu falo, eu cumpro. Aleluia! Porque é muito difícil a gente entender que quando ele fala, está falado. Porque no meio do caminho vai acontecer coisas que vai fazer você parar. Vai acontecer coisas que vai fazer você querer desistir. Vai acontecer coisas que vai querer fazer você duvidar. No meio do caminho. Não foi diferente comigo. Eu recebia palavras, eu recebia notícias. E que tudo que essas notícias faziam em mim era eu não acreditar mais. Era eu não crer mais. Mas aquele que tinha me feito uma promessa, ele não é homem, ele não vareia, ele não diz que vai fazer e não faz. Aquele que tinha me feito uma promessa, em 360 graus, ele mudou a minha vida e a minha história. E mudou toda a minha trajetória. E aquilo que ele realizou na minha vida, pessoas começaram a abrir a boca e dizer, só Deus podia ter feito isso. O que ele vai fazer na tua vida? Vão abrir a boca e vão dizer, só Deus poderia ter feito isso. Isso não foi feito por mão de homem. Isso não foi feito de qualquer maneira. Foi o Senhor que fez. Porque estava tudo acabado, estava tudo destruído, estava tudo parado. E tudo dizia não. Aleluia. E tudo dizia não. E eu agora comecei a me alegrar.
Quando as coisas começam a dizer não, quando as coisas começam a dar errado, eu começo a me alegrar porque eu sei que o meu Deus está no controle. O teu Deus está no controle. Deixa rir de você, deixa eu dizer que você está maluca, deixa eu dizer que você vai passar vergonha. Deixa. Nós não temos como proibir ninguém de rir. Traz aqui rápido para mim. Nós não temos como proibir ninguém de rir. É impossível. Nós não temos como proibir ninguém de não acreditar. Não temos como. Mas aquele que prometeu a mim e a você, ele é poderoso, fiel. E só porque ele é Deus, já chegou mesmo, já vou te chamar, só porque ele é Deus, ele vai te surpreender. E outra coisa que eu quero te dizer, ele não precisa de dia nem hora para te dar vitória. Ele dá na hora que ele determinou. Mas na hora que ele determinou, ninguém impede de chegar na tua vida, de chegar na tua casa. Ninguém vai te impedir de receber aquilo que Deus preparou para você. Não fica triste, não. Abre teus ouvidos espirituais para ouvir a palavra do Senhor nessa tarde. Abre os teus ouvidos e ouça o que o Espírito Santo vai dizer para você. Guarda na tábua do teu coração. Graça e paz, minha querida. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Boa tarde, missionária. Paz de Cristo. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso cafezinho com palavra. Infelizmente, eu estou aqui no Rio de Janeiro, você está aí na cidade do meu coração. Mas eu estou aqui. Que bom, é um prazer, né? Eu quero lhe agradecer pelo convite. Eu costumo dizer que todas as vezes que eu recebo um convite como este, quer seja numa igreja, quer seja em um vídeo ao vivo, eu me sinto honrada porque eu vejo as oportunidades que Deus um dia, Ele disse para mim, que Ele colocaria diante de mim, e eu penso que a gente deve honrar e celebrar, não é isso? E eu honro e celebro esse momento, honro e celebro sua vida e também o seu ministério. Muito obrigada, mas muito obrigada mesmo pela oportunidade. Eu que sou grata por você dividir esse momento tão especial comigo. Um certo dia, alguém disse assim para mim, você está com dor de cabeça, passando mal, e ainda assim você vai fazer o cafezinho. Eu falei, então, eu estou viva. A dor de cabeça não vai me paralisar. Porque eu entendi que Deus nos separou para esse tempo, para esse momento. E que tem vidas que estão com coisas sentindo assim, piores do que a gente às vezes, e precisam ouvir uma palavra do Senhor. Verdade. Por isso nós estamos aqui. Verdade. Entendendo, como você estava falando, entendendo isso que o Senhor falou que ia fazer. Isso. Eu estava organizando ali as coisas, né? E conversando com Deus. Enquanto dava a hora, né, de chegar até aqui organizando o jantar, que o pastor Laércio, ele é bem rígido nessa questão do jantar. E Gabi, ele é bem rígido nessa questão do jantar. Isso. E eu comecei a conversar com Deus, né? Conversar com Deus sobre esse momento, conversar com Deus acerca daquilo que eu iria ministrar aqui neste momento, e veio o meu coração um texto. Pastora, o som da senhora está baixo. Eu pensei que fosse só o meu, mas estão escrevendo aqui. Olha se melhorou agora. Melhorou, povo de Deus? Porque eu vou sem até colocar o meu fone. fone deu um problema e esses dias eu não tive como sair para comprar. Melhorou? Eu estou lhe ouvindo bem. Deixa eu ver se o pessoal fala aí se melhorou. Isso, eu coloquei o fone porque eu já estava ouvindo bem baixinho mesmo. Pronto. E Melhorou, povo de Deus? E eu começava a conversar com Deus, né, acerca desse momento, acerca de que palavra trazer nesse momento, porque a Bíblia tem uma infinidade de textos, né, os quais nós podemos ministrar, mas
somente Deus, na onisciência dele, na onipresença dele, é que tem a capacidade de saber o que cada pessoa que está aqui, né, ela precisa ouvir neste momento. E me veio ao coração um texto que se encontra no capítulo 15 do Evangelho que Mateus escreveu. É um texto até que eu já ministrei algumas vezes, mas a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam, né? E elas se renovam todas as manhãs. E eu acredito que Deus tem algo novo para a nossa vida neste dia, através deste texto. Mateus Se você tem 15. a um exemplar da Bíblia Sagrada, abre o capítulo de número 15, no versículo, a partir do versículo de número 30, eu vou ler apenas o 30 e o 31, que dizem assim: e veio ter com ele grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus, e Jesus os sarou. De tal sorte que a multidão maravilhou-se vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, os cegos a ver, glorificavam ao Deus de Israel. Uma das coisas que me encantou muito, há muitos anos atrás, quando eu comecei a ler o Novo Testamento, foi os Evangelhos. Porque os Evangelhos, eles não contêm apenas uma biografia de Jesus, mas eles contêm um estilo de vida de Jesus e eles nos apresentam Jesus. Quando lemos os Evangelhos, percebemos que existem biógrafos diferentes e, por serem biógrafos diferentes, cada um vai falar de um ponto de vista da sua ótica. E muitas vezes nós vamos nos deparar com o mesmo milagre contado através de um ponto de vista diferente, através de uma maneira de olhar diferente, porque nós estamos aqui no cafezinho com a palavra hoje à tarde, mas eu tenho certeza que a maneira que a Valba ela vai relatar esse momento vai ser diferente da maneira a qual a Roberta vai relatar. A maneira que a Adriana vai relatar esse momento vai ser diferente da maneira a qual eu vou relatar a minha experiência aqui, nesses minutos, nesses instantes, nesse espaço de tempo que me foi concedido, porque todas as vezes que nós olhamos para algo, que nós olhamos para um acontecimento, ou que nós olhamos para alguém, cada um de nós tem a capacidade de olhar através de uma lente diferente. E quando nós chegamos no capítulo 15, nós percebemos que o capítulo 15 é aquele capítulo que fala bastante sobre pão, porque vai falar do pão, da hipocrisia dos fariseus, vai falar do pão que uma mulher está dizendo que, sendo migalha, caindo, tem a capacidade de saciar a sua necessidade, e vai falar também acerca de um pão que, em um deserto, ele teve a capacidade de ser multiplicado. Só que nós temos que convir que a nossa vida ela não é feita apenas deste momento, porque para estarmos aqui, outros momentos nos empurraram para este momento. Para o cafezinho com a palavra estar acontecendo, outras coisas aconteceram e que agiram como uma espécie de força que lhe trouxeram aqui, e até mesmo a minha gratidão e a minha disponibilidade para estar aqui, ela vem de um outro momento, de algo que aconteceu na minha vida. Então, observando através desse ponto de vista, eu percebo que não dá para falar do versículo 30, do versículo de número 31, sem falar que Jesus ele vai se movimentar de um lugar para o outro, vai chegar ao pé de um monte, e a Bíblia diz que ele vai se assentar ali, ao pé do monte, lá no mar da Galileia. E assentando, o texto diz que veio ter com ele grandes multidões. Não era apenas uma multidão, mas Mateus ele faz questão de dizer que eram multidões no plural e que elas eram grandes, que era algo que estava em um superlativo. E é bem interessante porque as multidões às quais Mateus ele tem a capacidade de se reportar,
elas têm uma característica interessante. Mateus está dizendo, olha, ali tinham coxos, tinham cegos, tinham aleijados, tinham muitos, e tinham outros, eles foram colocados aos pés de Jesus. O que Mateus está dizendo é que quem chegou aos pés de Jesus naquele momento eram pessoas com limitações. E eu tenho certeza que eu estou pregando e que eu estou falando aqui para pessoas nesta tarde que tinham limitações para estarem aqui no cafezinho com a palavra e não paraquedas, estão aqui porque foram guiadas pelo Espírito de Deus. Eu tenho certeza que eu estou falando para pessoas aqui que tinham outras coisas que poderiam estar falando esta tarde, mas elas estão aqui porque esse é um momento de conversa e não é um momento de conversa do teu Deus com você, é um momento de conversa do teu Pai com você. É um momento que ele te chama como filho ao pé dele e te diz, mesmo sabendo que você tinha limitações, eu percebi e eu vi que você foi contra as suas limitações e que você se disponibilizou para ouvir algo e para ouvir algo que vem de mim. Aí eu acho lindo porque a Bíblia diz que eles tinham limitações, eram cegos. Eram pessoas que, elas diante das barreiras e das dificuldades de uma caminhada, elas poderiam se sentir impedidas. A Bíblia diz que eram coxos, pessoas que tinham dificuldades na marcha, mas que elas chegaram até ali. O texto bíblico diz que eram mudos, gente que se precisa de alguma coisa, acho que é Adriana, né, seu nome? Gente que se precisa de alguma coisa, Adriana, tem dificuldade para se comunicar, porque eu tenho uma prima muda e nem todo mundo entende aquilo que ela fala através de sinais. A Bíblia diz que aleijados também chegaram ali. São pessoas que elas não têm apenas um leve problema em um membro inferior, mas são pessoas que elas têm uma espécie de paralisia. E eu não sei quais as suas experiências com pessoas, porque existem pessoas que nós só temos a oportunidade de estarmos com elas quando nós podemos servir a elas. Existem pessoas que elas só estão disponíveis para estarem comigo e com você se elas puderem usufruir de algo da minha parte e da sua parte. E eu sei que eu estou pregando para a gente aqui nesta tarde, que precisando de gente que bateu no seu ombro, que disse, conta comigo, se decepcionou. Só que quando eu olho para esse texto, eu vejo que tem aleijado chegando, que tem coxo chegando, que tem cego chegando, e se tem aleijado chegando, coxo chegando e cego chegando, é gente que foi ajudado por alguém. Talvez a tua pergunta seja, Regina, eu não estou entendendo o que é que você está querendo dizer com isso. O que eu estou te dizendo com isso é que quando nós nos aproximamos de Jesus, as nossas experiências que causaram decepções no nosso coração e no nosso interior, que flagelaram as nossas emoções, elas podem ter sido terríveis, mas ele tem a capacidade de colocar uma nova imagem em relação a pessoas. O que Deus está te dizendo é que muita gente deu as costas para você e até mesmo neste tempo, mas ele está te lembrando aquilo que você já sabe. Ainda existem joelhos que não se dobraram a Baal, ainda existe gente que é bem verdade que durante a minha existência e a tua existência, aqui na Terra, nós vamos nos deparar com gente com caráter, sem caráter, mau caráter, mas compreenda que os mau caráteres, eles foram, e Deus está te dizendo, eu estou trazendo uma leva diferente, eu estou trazendo uma leva que não vai olhar para você por aquilo que você pode oferecer, não vai te abraçar por causa daquilo que pode usufruir, porque olhe para a situação a qual você se encontra nesse momento. Tem gente, missionária, que perdeu tudo, tem gente que já olhou e disse, a única coisa que eu tenho agora é nada, e Deus está te dizendo, ei, eu estou levantando gente para ser tua muleta, para ser tua muleta, para ser o teu cadeira de roda, não vai ser um objeto que vai te levar. Deus está dizendo para pessoas nesta tarde, é uma mão que vai estar estendida para te levar aonde você precisa, porque eu vou te mostrar que o meu poder tem a capacidade de mudar o coração, fazer com que você tenha uma experiência diferente
com pessoas. A Bíblia diz que eles são colocados ao pé de Jesus. E é bem interessante porque existem cegueiras que elas são momentâneas, mas existem cegueiras que elas são definitivas. Existem paralisias que elas são momentâneas. Aquela pessoa usa uma cadeira de roda por um tempo e depois ela deixa de usar. Existem lesões nos membros inferiores que elas são momentâneas. Mas só que quando eu olho para esse texto aqui, esse texto me faz acreditar que aquelas lesões, que aquelas paralisias, aquelas cegueiras, elas não eram momentâneas, até porque a medicina, ela não tinha o avanço que tem hoje de se colocar uma perna mecânica, de se andar, de se fazer um transplante de coração, de se fazer um transplante de córnea. E mesmo havendo transplante de córnea, nós sabemos que existem transplantes os quais eles não são carregados de sucesso. Então eu só posso imaginar que quem chegou até ali vivia algo que era definitivo na sua vida. Só que não existe ninguém, missionária Adriana, que sendo sequelado de uma forma definitiva, não apele para tudo aquilo que pode, para que possa reverter aquilo que está vivendo e aquilo que está passando. Então eu, Regina, acredito que aquelas pessoas, elas bateram em muitas portas, elas correram, os seus familiares correram de um lado para o outro para ver se revertiam aquilo, porque quando nós olhamos para Betesda, nós nos deparamos com pessoas que estão enfermas, mas que estão tentando resolver a sua situação. Quando nós olhamos para aquela mulher com fluxo de sangue há 12 anos, o texto, ele é claro, ele é cristalino, diz assim que ela gastou tudo aquilo que ela tinha. E o que o texto está dizendo é que ela não se conformava com aquilo que ela estava vivendo, com aquilo que havia cometido ela. Então, eu gosto de imaginar essas coisas. Eu imagino que são pessoas que bateram em muitas portas e que não tiveram sucesso, mas que em um determinado momento, gente, aleluia, alguém olhou para elas, não porque elas poderiam oferecer algo, porque a grandeza de um homem e de uma mulher não está no relacionar-se com alguém ou fazer algo por alguém, por causa daquilo que alguém pode fazer em troca. A grandeza de um homem e de uma mulher está em se levantar para ajudar alguém, mesmo tendo a certeza que não vai ter recompensa, que não vai ter um retorno no mesmo nível e do mesmo jeito. A grandeza de um homem e de uma mulher de Deus está em saber que todas as vezes que você lança a sua semente na terra, a terra vai ter que dar conta, e muitas vezes o solo que dá conta não é um solo que você está mais com os pés sobre ele, mas ele deu conta. Regina, seja mais clara para mim entender o que é que você está dizendo. Não sou eu que estou dizendo, é o céu que está te dizendo nesta tarde. Todas as tuas sementes, independente do solo, estão sendo reivindicadas hoje no reino espiritual. Deus está dizendo para os decepcionados, para os amargurados, para os traídos, para os endividados, para os feridos. A colheita em 2021 abundante para a tua vida, porque gente vai olhar para você e que vai perceber que você não tem nada para oferecer. Vai dizer assim, quer saber de uma coisa? Eu vou ajudar ele, eu vou ajudar ela, eu vou estender a mão. É um homem de Deus e é uma mulher de Deus, eu vou fazer algo por ele. Eu não sei quantas portas elas se fecharam na tua vida, mas eu vim ser boca de Deus aqui nesse final de tarde e te dizer que tudo aquilo que está fechado, Deus vai abrir, vai ser cadeado, arrebentado, porta arrebentada, ferrolho quebrado. Deus, oh, aleluia, ele vai te tomar pela mão e ele vai dizer, passa por essa porta, anda, caminha, tem muitos adversários, mas o Senhor está dizendo para você que ele já pôs a porta diante de você. Então, sabe que casa você não é mais clamar para ele abrir, é apenas pedir força para que você consiga passar, porque existem momentos que, por mais que a porta esteja aberta, o que falta é força. Não é uma questão de porta estar fechada. O que me falta muitas vezes é força para que eu possa me locomover, para que eu possa fazer, sabe o quê? Aquilo que me vem à mão. Porque tudo aquilo que nós temos pouco, nós temos uma tendência, missionária Adriana, de dizermos que nós não temos mais. Nós temos uma tendência, no meio da crise, dizermos a nossa fé acabou. Nós temos uma tendência, porque chegou a pandemia, não deu mais para comprar roupa nova, dizemos assim, eu estou nua, eu estou sem roupa, não tem ninguém aqui sem roupa, está todo mundo vestido. Você pode não ter tido a roupa nova no Natal, você pode não ter a roupa nova para o Ano Novo, mas você tem um corpo que está são. E se ele está
ele está novo. Você está compreendendo que Deus, ele te deu uma roupa, vestiu o teu arcabouço aí, o teu esqueleto, aleluia, com uma roupa, louvado seja Deus, que não tem costureira que possa fazer ela para você. A Bíblia diz que eles são colocados aos pés de Jesus e eu vejo que tem alguém que percebeu que aqueles problemas, eles não eram resolvidos de uma forma humana. E resolveu colocar aos pés de Jesus. Só que muitas vezes, algumas pessoas, elas têm a tendência de correrem para todos os lados, missionária, mas não irem para os pés de Jesus, porque nós, enquanto médico, pode resolver, a gente está lá na cola do médico. Ah, hoje eu vou fazer exame, amanhã eu vou fazer uma cirurgia. A gente, enquanto juiz, pode resolver, a gente está na cola do advogado. Estamos lá, juiz, estamos lá peticionando aquilo que é necessário. Só que quando nós percebemos que a justiça da terra já não resolve, que a medicina da terra já não resolve, nós pedimos oração e dizemos assim, olhe, ore, porque agora só Deus. Na realidade, existe uma dúvida acerca de se aquilo vai acontecer ou não. Escuta, se você já bateu em todas as portas, se você já fez tudo aquilo que você podia, Deus está te dizendo nesta tarde, sossega o teu coração, porque é hora de eu trabalhar. Se você já bateu em todas as portas e se você não tem mais força para fazer nada, se você hoje pela manhã, no dia de hoje, você disse, Deus, até onde eu podia ir, eu fui, agora não dá. Entenda que o que Deus está te dizendo neste vídeo ao vivo, aqui no final da tarde, do cafezinho com a palavra, através da vida da missionária Adriana, que tem sido este canal de disponibilidade para estar aqui, que chegou a hora dele trabalhar e que chegou a hora dele fazer. Um dia Deus me disse assim, Regina, eu não saí do meio entre você e a sua luta, sou eu que vou adiante de você. Eu lembro que eu tive uma fase na minha vida que o Senhor disse assim, missionária, eu vou fazer a roda grande entrar dentro da roda pequena. E eu não entendi, cheguei com a missionária e disse, missionária, o que foi isso que Deus me disse? Ela disse, neném, Deus te disse que vai fazer aquilo que somente Ele pode fazer, Ele te disse que Ele vai fazer o impossível. Eu vim pregar para pessoas, aleluia, que disseram, isso é impossível. Se você está na live certa, se você conhece mais alguém que tem se deparado com o impossível, tem dito, eu não tenho força, aleluia, tem dito, não dá, eu estou com vontade de morrer, manda um direct para essa pessoa agora, sabe por quê? Porque Deus não marcou encontro apenas com você, mas com quem você conhece, que está amargurado e que está sofrendo, não é só a missionária Adriana, nem a pastora Regina Linhares, que é canal para a vida de pessoas fazendo live, é você também, quando convida, quando compartilha, quando diz, vem cá, quando diz, Deus tem uma palavra para você, a pessoa que Deus quer usar no dia de hoje é você. Mas Regina, e as minhas dores, escuta, o mais importante não é o quanto você sente dor, mas o quanto você tem a capacidade e não sofrer por ela. Compreenda uma coisa, a vida é cheia de espinhos, mas você tem que entender que tem hora que você vai ter que sentar, vai ter que tirar o espinho, colocar remédio na ferida e compreender que você tem que caminhar, porque aquilo que você está não é aquilo que você é. Aquilo que você está vivendo é transitório, é passageiro, aleluia. Deus está dizendo para pessoas, aleluia, coloca diante de mim aquilo que você até agora colocou diante dos homens. Eu não sei apoios, aonde estão as tuas torres, aonde estão as tuas confianças, mas há um convite do céu para você. Confiar mais nele, menos em você, mais naquilo que ele pode fazer, menos daquilo que ele pode fazer, mais no agir dele, menos daquilo que um juiz pode fazer pela tua vida. A Bíblia diz que puseram aos pés de Jesus, e sabe o que é que eu acho lindo, missionária? É que Jesus está pregando, porque naquele contexto, todas as vezes que alguém como Jesus assentava-se, ele estava ensinando. E se Jesus falava acerca de verdades do reino de Deus, Jesus estava pregando. Mas Jesus percebe que existe uma necessidade que não é só uma necessidade, não é só uma necessidade pedagógica acerca do reino de Deus. Ele percebe que existem outras necessidades e são as minhas outras necessidades, que quando elas não são supridas, quando eu espero um período de tempo muito grande, que tem a capacidade muitas vezes de fecharem o meu entendimento para aquilo que eu tenho que aprender acerca da grandeza de Deus e do reino de Deus. Porque se eu passo por lutas e elas duram, a minha
disponibilidade psíquica para qualquer outra coisa, ela tem uma tendência muito grande de ser alterada, de ser freada, de não conseguir fluir. Quantas pessoas diante da pressão perdem o potencial criativo? Quantas pessoas diante da pressão têm a língua afiada e não conseguem dar resposta? Quantas pessoas diante da pressão elas não funcionam? Existem pessoas que na pressão, literalmente, elas não funcionam. Jesus sabe que na pressão você não funciona. Jesus sabe que você chegou ao limite. Jesus sabe que você disse a ele hoje, aleluia, foi hoje, eu não aguento mais. A Bíblia diz que Jesus os sarou de tal sorte que aquela multidão, ela se maravilhou e vendo os mudos falar, os sãos, os coxos a andar, os cegos a ver, aquele povo começa a glorificar o Deus de Israel. Escute, eu sou pentecostal, eu sou, e não sou do manto. Eu gosto da palavra, mas eu sou do manto. Sabe o que está acontecendo aqui? Mateus está dizendo, missionária Adriana, que aquele culto pegou foi fogo, aleluia. Eita, glória. Agora, quem tinha aleluia, dava aleluia. Quem estava com vontade de pular, pulava. Quem estava com vontade de dançar, como Davi dançou. Oh, glória. Culto, aleluia, ele pegou fogo porque o povo está glorificando a Deus. Só que o texto vai nos dizer que Jesus, chamando os seus discípulos, disse: olha, eu tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, não tenho o que comer. Se eu despedi-la em jejum, tem gente aqui que vai desfalecer no caminho. Aleluia, escuta, grandes multidões. O que Mateus está dizendo é que é uma grande multidão que juntou com uma grande multidão, que juntou com outra grande multidão, com mais uma grande multidão. Aleluia. Só que a Bíblia está dizendo, missionária, que Jesus está olhando para grandes multidões no plural e ele está enxergando uma grande multidão. E ele está enxergando uma multidão no meio de multidões, ele está enxergando uma multidão. Sabe o que é que eu acho lindo? É que a gente passa lutas e quando nós vivemos momentos de adversidades, nós temos uma tendência, muitas vezes, de sofrermos um apagão daquilo que Deus ele já realizou na nossa vida. Nós temos muitas vezes no meio da luta, no meio da dor, dizemos assim: Deus, tu esqueceu de mim? Desse jeito. Já cantou aquela canção, Senhor, até quando, Senhor? Eu lembro que minha mãe, no meio da dor, missionária, ela cantava: Senhor, até quando, Senhor? E eu creio que essa canção, ela foi canção de momento de dor de muita gente. Eu lembro que eu tive um momento de adversidade muito grande e eu cantava muito Sabor de Mel. Na realidade, quando eu cantava aquela canção, eu cantava me imaginando saindo daquela situação. Eu me imaginava passando, tendo atravessado já tudo isso, porque existem canções que elas marcam da nossa vida. Todos nós que estamos aqui temos uma canção que marcou uma determinada fase da nossa vida. E como temos? Todos nós. E porque nós temos essa tendência de, na dor, perguntarmos a Deus se Ele nos esqueceu. Só que Jesus está dizendo que no meio de grandes multidões tem uma multidão. Tem uma multidão. E ele não vai dizer, o interessante é que no versículo 32, ele não vai dizer que é uma grande multidão, ele não diz que é grande, mas ele enxerga como um ajuntamento de gente. Que se ele despede, vai desfalecer. Que se ele despede, não vai ter condição de chegar em casa. E eu acho isso lindo. Porque às vezes a gente pergunta para Deus se ele nos esqueceu. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que no meio de grandes multidões tem uma multidão que Jesus conhece o endereço de cada um. Porque se ele está dizendo que tem gente ali que vai desfalecer, ele está dizendo: eu não só vi a necessidade, eu não só resolvi um problema que era latente e que era visível aqui, mas eu estou vendo que tem um problema interno, o qual quem está de lado não vê, porque fome é algo complicado de encontrar. Existem pessoas que elas são fortes, elas são fortinhas, mas elas comem pouco. Existem pessoas que são magrinhas, mas elas comem muito. E a gente diz assim: para onde é que vai a comida de fulano? É para intrigar mesmo. Eu não sei vocês, mas eu já coloquei comida para alguém achando que ela estava com muita fome e ela comeu quase nada. Eu já fui comer em um determinado lugar e eu estava com muita fome, achei que ia comer muito e comi muito pouco. Porque a fome é algo interessante. Só que nós conseguimos mensurar aquilo que é externo, a cor do cabelo, a estatura, a cor da roupa, mais ou menos o peso, a cor da pele. Só que Jesus está olhando para aquilo que é interno. Ele não está olhando agora, ele resolveu uma necessidade externa de quem é cego, de quem é aleijado, de quem é coxo, de quem é mudo. Mas agora ele está observando uma necessidade interna. É aquilo que não foi falado, é aquilo que não foi visto, é aquilo que não foi percebido. E ele está dizendo: eu não só percebi,
aquilo que ninguém percebeu, mas eu sei aonde cada um desses aí reside. Escuta uma coisa nessa tarde. Meu Deus. Deus não só te viu, mas Ele sabe o teu CEP, sabe o nome da tua rua, sabe o número da tua casa, sabe o teu CPF, sabe o teu RG, sabe o teu nome, sabe o teu sobrenome. Ele está te dizendo nesta tarde que Ele não apenas olhou para você, e como quem faz um exame com um contraste, viu a tua alma, viu as tuas dores e viu o teu coração. Mas Ele está dizendo nesta tarde, eu vou resolver. Terra, prove a canta, rabadaba, súbia. Você está compreendendo o que é que Deus está te dizendo aqui nesta tarde? O que Ele está te dizendo nesta tarde é que aquilo que ninguém pode fazer por você, porque não tem a capacidade de perceber. Ele está te dizendo, eu percebi. Só que quando Ele diz que percebeu, e que tem gente que tem um problema interno, e que Ele diz pedindo, aleluia, o problema interno, ele vai ser externo, e ele vai ficar pior do que aquilo que já está, porque não tem nada ruim que fique pior. A Bíblia diz que... Glória. Ele, embora ele não tenha tido opinião, diz assim, onde? Nesse deserto, os meninos tantos pães para saciar tal multidão. Escuta, se você dependesse da opinião de pessoas, aleluia, para Jesus, para que você vivesse milagres, você estava quebrado e você estava arrebentado. Desse jeito. Se você dependesse da opinião de pessoas, aleluia, para que portas se abrissem, você estava arrebentado. Eu já me deparei, missionária, com pessoas com muito medo de oração contrária. Com muito medo mesmo. Olha, estou fazendo, Deus usou alguém para mim, estou fazendo oração contrária para mim. Escuta, meu filho. Entenda que existem orações que elas apenas serão feitas. Porque se eu oro para que alguém tenha vida, e mesmo assim essa pessoa morre, imagina quando alguém ora contrário para mim, que a Bíblia diz que é como obra de macumbaria. Isso existe. Existem orações que elas não vão ser respondidas porque o propósito de Deus é outro em relação à vida de alguém. E existem orações que elas não vão ser respondidas, aleluia, porque existe falta de amor no coração de alguém. Então, para de se preocupar com oração contrária, com olho grande, com macumba. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus para a minha vida e para a tua vida, queira o inferno ou não, queira teu vizinho ou não, teu irmão, teu cunhado, quem é da tua igreja, queira ou não, vai acontecer. Tem gente dizendo, olha, não tem como resolver. E sabe o que é que eu acho lindo? É que Jesus não perguntou para eles como ele poderia resolver. Jesus só disse para eles que percebeu que existe um problema interno e que se aquele problema se externalizar, ele ganha uma proporção bem maior, porque desfalecer no caminho é poder desfalecer de uma maneira temporária, mas poder desfalecer também de uma maneira definitiva. Tem gente que desmaia e nunca mais volta. Tem gente que desmaia e volta. O que Jesus está dizendo é isso, mas tem alguém dizendo, olha, não dá para resolver esse problema não. Em outras palavras, existem coisas que eu falo, mas quando nós paramos para percebermos aquilo que é da ordem do simbólico e não daquilo apenas das palavras, nós percebemos que estão dizendo bem mais do que aquilo que foi falado. O que eles estão dizendo também para Jesus esse não é um problema da gente, esse é um problema deles. Porque existem pessoas que olham para a gente e dizem assim, você fez isso porque quis, você acompanhou porque quis, você foi porque quis. Foi porque você quis. Mas foi porque você quis estar perto de Jesus. E o que Jesus está dizendo para pessoas aqui nesta tarde é que todas as vezes que você renuncia o seu tempo, que você renuncia coisas, aleluia, que você renuncia a algo para estar com Ele, aleluia, Ele tem a capacidade de se responsabilizar por você. É gente que saiu de onde estava, missionária Adriana, sabe para quê? Para um culto de 3 dias. E culto, eu já me deparei com pessoas que dizem assim, olha, eu não vou para o culto em tal igreja porque ele demora muito, a gente fica cansado. Só que quando eu olho para esse culto aqui, eu não vejo ninguém reclamando, porque afinal de contas, é um culto que é dirigido por Jesus e o pregador é Jesus. Esse culto é aquele que a gente chega em casa e diz assim, oh, meu, passava era a noite toda, porque o pregador é Jesus, o pastor é Jesus, o dirigente é Jesus, aleluia. E quem está ali, olha, se lixando para se tinha comida ou se não tinha comida, porque quando aquilo que eu estou vivendo é bom, eu esqueço até da fome que eu estou passando. Aquilo, momento, aleluia, o momento que eu vivo, quando ele é muito bom, ele tem a capacidade de me fazer esquecer até necessidades primárias, as quais, naquele momento, eu tenho. Só que Jesus está dizendo, eu sou responsável por eles, é isso que Jesus está dizendo. E embora Jesus não tenha feito uma pergunta para eles, e eles tenham resolvido dar uma resposta, eu me deparo com Jesus que agora está fazendo uma pergunta, está dizendo, me diga uma coisa, quantos pães vocês têm? O que é que vocês têm aí?
Aleluia. Meu Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus pergunta quantos pães tendes, eles vão responder a Jesus. Só que todas as vezes que Jesus me faz uma pergunta, que Jesus te faz uma pergunta, ele não faz porque ele quer uma resposta. Porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele já tem todas as respostas. Ele quer que eu me escute. Dizendo. Ele quer que eu me escute falando. Porque todas as vezes que você fala, o primeiro privilégio da audição ele é teu. A primeira pessoa que ouve é você. Então, para de se lamentar, de dizer que você é coitada, que a sua vida não presta, que nada dá certo. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você coloca e fala e que você pensa, a tua mente ela começa a traçar caminhos para aquilo que você está dizendo aconteça. Jesus não fez uma pergunta, mas agora Jesus está fazendo uma pergunta. Ele diz, se vocês estavam querendo dar resposta acerca dos outros, vocês vão dar uma resposta agora acerca de vocês. E a Bíblia diz que quando Jesus diz quantos pães tendes, eles dizem 7. E poucos peixinhos. Jesus manda que a multidão se assente, dá graças, Jesus vai repartir e Jesus vai dar para eles distribuírem, né, com a multidão. E o que Jesus está dizendo para eles é que do pouco ele tem a capacidade de fazer muito. Aleluia. Do nada, porque um problema chegou zerado, chegou no nada. Ele tem a capacidade de fazer tudo. O que ele está dizendo para você, nesse final de tarde, aqui no Cafezinho com Palavra, aleluia, através desse espaço que essa mulher de Deus abriu para você, aleluia, é que do pouco ele vai fazer muito. Que a matemática dele é diferente da sua, ele sabe o que você deixou e ele sabe que você utilizou estar aqui, mesmo não querendo nem estar, porque você tem dito assim, a minha fé, ela já acabou. Você tem olhado para as circunstâncias da sua vida e você tem dito mais motivo para viver. Ele sabe o que você está enfrentando, ele sabe o que você está vivendo e o que ele está te dizendo nesta tarde, aleluia, é que ele está no controle, é que ele te viu. E espera só um pouquinho de tempo. Sabe por quê? Porque aquilo que há de vir, virá. E não tardará. Em nome de Jesus. Missionária, eu quero lhe agradecer por esse momento, quero lhe agradecer por esse espaço. Muito obrigada. Eu vou sair para concluir ali o jantar e colocar o jantar. Receba um abraço no seu coração, conte comigo, tá bom? Dê só um minutinho para poder as meninas do Cafezinho com Palavra fazer o nosso print. E eu quero dizer algo para a senhora. Sim. Meu Deus, olha que cara inchada, Jesus. Eu estou muito alegre com essa palavra, porque verdadeiramente tem momento que a fé acaba. Pessoas falam que não, que olha, eu sou uma pessoa de muita fé. Só que tem pessoas que estão junto conosco aqui, que estão verdadeiramente enfrentando esse dia. Jesus, ele veio para nos falar dessa maneira tão linda, que ele vai multiplicar a fé que você achou que foi embora. A dor que você achou que ia te paralisar, ela vai embora. Porque Jesus, ele chegou como cura para a sua vida nessa tarde. Eu louvo ao Senhor pela sua vida, pastora. Eu louvo ao Senhor por essa palavra. E como eu estou muito gripada, eu fui até fazer o teste do Covid hoje. Eu falei assim, eu não vou conseguir fazer o cafezinho. O Senhor falou comigo, vai. Tem pessoas que nesse dia já estão precisando parar, querendo parar, por tudo que está acontecendo. E você não vai ser aquela que vai parar, você vai continuar. Eu falei, então tudo bem, papai. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. E quando você estava falando da multidão, às vezes são muitas pessoas mesmo que estão com problemas. Mas o mesmo Jesus, ele curou aquele que estava aleijado, aquele que estava mudo. E todos nós que chegamos hoje no cafezinho com algum tipo de problema, ele é poderoso para curar todos os problemas. Todos os problemas. E eu queria que o senhor orasse por nós nessa tarde, pastor, para a gente poder encerrar o cafezinho de hoje. Oro sim. Vamos orar, fecha teus olhos aí onde você está. Se você pode colocar o coração, coloca. Pai, nós queremos te agradecer por esta tarde, queremos te agradecer por este momento, queremos te agradecer por este dia, dia o qual o Senhor fez para nós, e por isso nós nos alegramos e nos regozijamos na tua presença. Queremos te agradecer pela vida da missionária Adriana, a qual relatou aqui que está gripada, que fez teste do Covid,
mas nós cremos, Senhor, que Tu és a bandeira dela e que Tu és saúde na vida dela. Eu tenho certeza que tudo aquilo que foi ministrado chegou aos ouvidos do Teu povo e que ganhou sim uma morada no coração de cada pessoa. Que este homem, que esta mulher possa, tendo ouvido essas palavras, colocar em prática no meio das adversidades. Porque quando nós nos vemos no meio de situações difíceis, no meio do deserto, nós temos muitas vezes uma tendência de desconsiderar aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus é e a maneira a qual Deus ele tem a capacidade de trabalhar. Senhor, nos fortalece, nos ajuda, nos coloca de pé nos dias nos quais acordar tem sido fácil, mas levantar para aquilo que nos espera tem sido difícil. Senhor, abençoa a casa da tua filha, missionária Adriana. Abençoa tudo aquilo que leva o nome dela, todas as pessoas que têm estado com ela nesse projeto do Cafezinho com a Palavra. Eu creio, Senhor, que a cada dia tu vai levar ali, mais além. Fortalece, Senhor, aleluia, as estruturas dela. Guarda a casa dela. Guarda a nossa casa. Nos dá um restante de ano de vitória. Nos ajuda, segura na nossa mão. Nesses próximos dias, até que 2020 rompa. Inicia 2021 conosco de uma maneira grande, a qual possamos sentir o teu amor. Nos guarda de tudo aquilo, Senhor, de todo ardil que vem do inferno, de tudo aquilo que é tramado contra as nossas vidas. Sela com o sangue de Jesus a nossa vitória. E é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigada, pastora, por essa tarde tão especial. A senhora ter parado todo o seu compromisso aí para estar aqui conosco no Cafezinho com Palavra. Que Deus possa lhe recompensar. E na minha próxima ida Natal, nós vamos fazer um Cafezinho com Palavra juntas. Vai dar certo. Jesus. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Receba meu abraço fraterno. Muito obrigada, pastor. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. E deixa eu falar algo para vocês muito especial no dia de hoje. Nós, dia 30 de dezembro, teremos uma live especial. Nós vamos ter um momento profético, serão 12 horas de oração, com 12 profetas do Senhor. Dia 30 de dezembro, ao meio-dia, nós vamos iniciar a oração profética para o ano de 2021. E nós vamos estar ao vivo, de meio-dia à meia-noite. Então, convida quem você puder para estar conosco nesse dia profético. Nós vamos estar profetizando bênção para o ano de 2021. E eu creio que esse ano de 2021 será um ano tremendo do Senhor. Um ano que você vai ficar maravilhada, porque as bênçãos do Senhor vai alcançar a minha e a tua vida. As promessas do Senhor vão se cumprir na minha e na tua casa, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e tudo que com você se relaciona. E amanhã, às 5 horas, não esquece, que nós temos o nosso cafezinho com palavra. Deus abençoe, queridos. Fica na paz do Senhor Jesus.